Sejam todos bem-vindos nessa live. Acredita em milagre. E é bem isso mesmo, nós acreditamos em milagre. E eu fico muito contente de hoje podermos estar iniciando esse trabalho, né? Para a gente poder estar mais pertinho, nesse pouco tempo, uma meia hora e 30 minutos, que a gente vai compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar do que o Senhor tem feito com a gente e também orar pelos seus pedidos. Se você quiser colocar os seus pedidos de oração, você pode mandar já. A gente vai deixando registrado, nós vamos estar orando depois por eles e vamos estar fazendo uma oração juntos, a oração da concordância. Se você tiver também passando por algum problema de saúde, se você quiser pegar um copo d'água e deixar pertinho, nós temos vivido muitos milagres dessa maneira também. A palavra do Senhor diz que Paulo, as pessoas levavam retalhos, né? Passavam pela vida de Paulo e colocavam sobre os enfermos, havia uma unção que era transportada. E eu creio que Deus age de muitas formas. Você vê também algumas passagens da palavra do Senhor, o profeta Eliseu tendo o seu momento em que ele ressuscita o menino, e é tão estranho. A palavra do Senhor diz que ele coloca a boca sobre a boca do menino e ora ao Senhor durante 3 vezes. Então eu creio que Deus pode agir de várias formas, mas de todas as formas que nós formos falar aqui, elas estão ligadas à palavra do Senhor, com bases na palavra do Senhor. Então seja bem-vindo, Deus abençoe você, a sua família. Eu quero então, nesse momento, aproveitar e compartilhar experiências que nós estamos tendo, porque nesses últimos tempos, eu digo de 2 anos para cá, nós temos vivenciado no meio do nosso povo milagres muito poderosos. E nós, pelo menos eu, meu povo, nós nunca tivemos experiências tão poderosas como nesses 2 anos, pessoas sendo curadas de uma forma muito extraordinária, pessoas sendo libertas de uma forma muito maravilhosa, e tudo isso através do mecanismo que Deus deixou para nós, que é a oração feita no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que quando o véu se rasgou, no momento que o Mestre entregou a sua vida, o véu se rasga e nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos agora acesso a Deus através do sacrifício de Jesus, que nos fez voltar para Deus, para perto de Deus. E então nós temos um acesso ao Senhor. E nós temos percebido que a oração é um mecanismo muito poderoso. E a palavra diz assim, até a oração do justo vale muito seus efeitos. A oração feita no nome de Jesus, a oração feita no nome de Jesus, crendo na pessoa certa, que é a pessoa de Jesus. O livro de Isaías diz que 700 anos antes da vinda do Mestre, o profeta Isaías diz, ele verdadeiramente viria e levaria sobre si as nossas enfermidades, ele levaria embora as nossas enfermidades. A palavra também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nessa noite eu gostaria que você colocasse a tua fé em ação, e se você tem alguma enfermidade ou tem alguém passando por enfermidade, você pode então, no momento que nós formos orar, colocar um copo de água, ou então eu estou aqui com uma meia, até eu já quero compartilhar experiências com você do que Deus tem feito através da oração. Por isso eu quero que você creia no nome de Jesus. Coisas extraordinárias estão acontecendo e vão acontecer na sua vida, se você utilizar a sua fé. Efésios 3:20 diz assim, Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o poder da fé. E Hebreus também diz que sem fé é impossível, Hebreus 11 diz que sem fé é impossível receber de Deus alguma coisa. E Hebreus 4 diz assim, e é muito importante você entender isso, porque nós vamos orar daqui a pouco, você vai exercer a sua fé, nós vamos juntos orar. A oração da concordância é muito importante, nós temos feito muito isso no nosso ministério, com a nossa igreja, a oração da concordância. Jesus disse assim, aquilo que eu e você, se 2 ou 3 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, em oração, pedindo e não duvidando nosso coração, nós receberíamos do Senhor. E o Mestre vai mais longe ainda, dizendo, se nós disséssemos a um monte, muda de lugar, e
e pedíssemos isso em oração e não duvidarmos dentro do nosso coração, Ele faria aquilo que nós pedimos a Ele. Então o poder da oração é algo muito poderoso. Eu tenho aqui nas minhas mãos, e eu quero, se você também, te convidar desde já. Nós estamos transmitindo direto da IEQ, a Igreja Quadrangular aqui, da nossa cidade de Tirapina. Está acontecendo um discipulado simultâneo e eu estou aqui no templo da casa do Senhor, fazendo essa live com você, e eu vou procurar ser mais rápido possível, porque a gente não tem muito tempo. E eu quero também, tenho aqui nas minhas mãos uma meia. Essa meia é de uma mocinha de 19 anos, ela sofreu um AVC, né? E nós estamos orando há algumas semanas por ela, e pelas mãos da família e de um amigo chegou as meias aqui. Como eu disse para você, isso é uma atitude da palavra de Deus. O Evangelho fala sobre isso, sobre as retalhos de roupas que Paulo levavam para Paulo, colocavam sobre Paulo e levavam sobre os enfermos, eles eram curados. E nós estávamos orando por esta moça, né? E ela, tão jovenzinha, a família estava desesperada e angustiada, e as informações iam chegando para nós, muito assustador, que uma boa parte do cérebro dela já estava comprometido, estava paralisado, né? E nós oramos, a igreja levantou o clamor, e ontem eu tive uma notícia tão maravilhosa, de que ela despertou, né? Ela está despertando, as pernas dela já mexem, os braços já mexem, já foi feita uma traqueotomia, e aquilo que era um caso, como muitas vezes eu ouvi as pessoas me trazendo informações, era um caso que só um milagre. Então o milagre aconteceu. Eu recebi um áudio de uma tia dela, e ela estava tão feliz, tão alegre, porque Jesus, Ele começou a operar. Quero lembrar na vida dela, e nós não vamos parar de orar até que ela esteja de pé perfeitamente, e nós vamos entregar essas meias para ela pessoalmente. Eu creio nisso, e já começou a acontecer um milagre. Você lembra de uma vez que Moisés e o povo de Israel estava no deserto enfrentando uma grande luta, e Moisés subiu pela direção do Senhor, subiu ao monte, e quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, intercedendo, e o povo de Israel lutando contra os seus inimigos ao pé daquele monte, enquanto Moisés estava com suas mãos intercessórias orando, a batalha era vencida. Mas quando Moisés se cansava, seus braços iam abaixando, os inimigos começavam a prevalecer, e a palavra diz que foi assim até o fim do dia. Ajudaram Moisés a colocar os braços em posição de intercessão, e isso é tão importante entender, pessoas se unindo em oração, e enquanto as mãos estavam levantadas, até o fim do dia, aquela batalha foi vencida através da oração. E é isso que nós estamos propondo nessa live. Eu acredito em milagres. Nós estamos orando em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que todo o poder foi dado a Jesus. A palavra diz aqui que Jesus foi dado a Ele todo o poder, toda a autoridade, e essa autoridade foi transmitida à igreja que somos nós, a igreja que somos eu e você, que cremos no Senhor Jesus. Quando nós unimos a nossa fé como igreja, e a palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. É importante estar na igreja. Se você cortar um dedo da sua mão e deixar separado em algum lugar, lógico que é uma experiência horrível, mas se você fizer isso, aquele dedo a corrente sanguínea não vai estar correndo lá, e aquele dedo vai morrer, vai se destruir, porque está fora do corpo. E a palavra do Senhor diz que a igreja é o corpo de Jesus. Há um poder sobre a vida da igreja. Nós temos visto isso acontecer nesses dias. Nós temos aqui no nosso meio, nós vamos contar em outras lives agora, toda quarta-feira, eu creio que se o Senhor nos permitir. Nossa irmã Zélia, que foi curada de uma cegueira, o diagnóstico estava sobre a vida dela, definitivo, e ela creu no Senhor, e a palavra diz que os sinais seguirão os que creem, e no nome de Jesus está enxergando, vem ao culto sozinha. Nós tivemos
pessoas que estavam em estado terminal de câncer, como a nossa irmã Regiane, é um testemunho, ela é o nosso Lázaro da nossa igreja, né? Junto com o nosso irmão Íbero, câncer terminal, 30 dias de vida tinham dado para ela, e a igreja se uniu em clamor, na fé do Senhor Jesus, e aquele câncer desapareceu. Ela está hoje totalmente livre. Muitos milagres. E eu quero então, nessa hora, que você crie, que você use a sua fé. Nós vamos orar daqui a pouquinho. O Léo está aqui comigo e ele vai me ajustando do horário, né? Já passaram alguns minutos. Então é uma alegria muito grande, estou muito feliz de estar com você. E isso, vai enviando seus pedidos de oração. A gente está começando agora, mas eu creio que você também vai divulgando. Olha, quarta-feira tem a oração online, né? E a gente vai se unindo com outras pessoas. E eu quero que você acredite, que você coloque um alvo de oração. Você coloque um alvo de oração em objetivos que você está pedindo, que você está buscando, e o Senhor vai te dar vitória. Sabe, é importante, como aquela mulher que Jesus a liberta, 12 anos, ela estava enferma de um fluxo de sangue, uma hemorragia muito forte, e ela dizia dentro dela, porque ouviu que Jesus curava muitas pessoas, e ela dizia assim: se eu tocar em Jesus, somente tocar nele, a virtude vai sair dele, vai ser transmitida para mim, eu vou ser curado. E conforme ela disse e ela creu, aconteceu. Então quero que você comece a despertar a sua fé, que ainda acontece milagre, que Jesus está operando milagres. Sabe, o lema da nossa igreja quadrangular, Hebreus 13:8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. E nós temos visto sinais se manifestando entre nós. Eu te falei então que nós estamos orando por essa mocinha que já despertou do sono da morte. Eu creio nisso, e a família está tão empolgada, tão animada, e o que era morte, o que era desesperança, agora se tornou alegria, e a palavra de Deus é verdadeira. Então eu quero nessa noite que você utilize a sua fé. Também quero compartilhar um milagre, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Hebreus 4 diz assim no versículo 14 em diante, que Jesus, ele adentrou os céus, depois que entregou a sua vida por nós, ele adentrou o céu, e quando ele adentra aos céus, ele se assenta ao lado do Pai, do trono, do lado direito do Pai. O Espírito Santo enviado à terra é a Trindade, ele é Jesus, ele é Deus, ele é o Pai, é o mistério, é o Espírito Santo que está aqui hoje, que está com você, que está na terra, operando maravilhas. É ele que opera maravilhas. Esse Espírito Santo foi liberado sobre nós em milagre, em favor e amor. Ele nos ama, ele nos cuida, ele está entre nós. Mas quando Jesus adentra o céu, a palavra diz que nós recebemos um grande benefício. Por quê? Quando Jesus ele entra e se assenta ao lado do Pai, Hebreus 4 diz assim, que nós temos agora lá no céu um poderoso sacerdote. E diz assim, que não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Nós temos um sacerdote que tem compaixão de nós, que sofre nossas dores, porque ele mesmo sofreu isso. Hebreus 4 fala isso, ele mesmo esteve aqui, sofreu as dores, os medos, as enfermidades, as situações desse mundo. Então nós temos no céu um poderoso sacerdote que está sentado diante, na direita do Pai. Nós podemos entrar com ousadia. Depois eu quero que você leia o texto na sua casa. Diz assim, que nós temos que entrar com confiança e ousadia agora no trono do Pai, que é esse lugar que nós estamos agora diante de Jesus, diante do Pai. Nós somos ouvidos, Deus está nos ouvindo. E é importante saber que Jesus tem dó de nós, tem compaixão do nosso sofrimento, e que Ele intercede por nós. E Hebreus 4 é tão maravilhoso, diz assim, então entremos com confiança e ousadia, e acessemos o trono da graça. E graça quer dizer, você sabe que quer dizer o favor que nós não merecemos, porque você crê, você recebe. Então, porque Jesus tem compaixão de nós, nós podemos entrar com ousadia diante do trono do favor de Deus, a tempo de ser socorrido e de alcançarmos misericórdia e graça. Isso é muito incrível, porque pela fé em Cristo nós podemos entrar até Jesus e alcançar milagres extraordinários, como nós estamos
alcançando. É por isso que é importante você entender a palavra de Deus, porque quando você entende, você sabe que você tem acesso em Cristo Jesus a tudo o que a cruz liberou. Temos vivido milagres extraordinários e nós queremos transmitir esse entendimento para você. Queremos que você viva, que você saia de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, de qualquer tristeza, de qualquer lugar de deserto que você esteja, porque é possível. Há um sacerdote, Jesus, ele está diante do Pai, ele intercede por nós e ele nos diz: entrem agora com ousadia e peçam porque vocês estão diante do trono de Deus, que libera graça e misericórdia. Há tempo de sermos socorridos, dá tempo de ser socorrido. Então nós já temos aqui pedidos de oração. Quero agradecer a vida do nosso querido irmão José Altair, paz, e a sua família. Benção, meu irmão. Nós estamos, a Débora está aqui com a gente também, né, do Mike, que está trabalhando aqui com a gente. Irmãos, está muito legal, a gente está apenas iniciando essa nova fase. Isso mesmo, fale para as pessoas, diga: quarta-feira nós temos um momento que nós acessamos juntos o trono de Deus, e fale isso, que é uma grande verdade. Nós temos vivido milagres poderosos, nós temos visto cego ser curado, nós temos a vida do nosso irmão Íbero, que teve a sua pele destruída por uma enfermidade assim, muito poderosa, e ele teve, numa questão de 15 dias, ele teve uma restauração da sua pele. Sabe igual a história de Naamã, quando Naamã mergulha 7 vezes na água, e ele estava leproso, e quando ele mergulha na água, crendo na palavra do profeta, na palavra profética, ele mergulha, e quando ele sai com a pele de criança. Que coisa maravilhosa, isso está acontecendo ainda. O Íbero, ele mergulhou na fé junto com a sua esposa Irene. No momento mais difícil, eles foram capazes de crer no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus. Disse assim: eu sou a porta, entre por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero propor para você, nas quarta-feiras, entrarmos juntos nesse trono de favor, e eu quero que você acredite que Deus pode fazer aquilo que você está carente, precisando. Vou falar de novo, Efésios 3:20 é um texto que nós falamos muito no nosso ministério. Aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Uma outra palavra que diz também, muito poderosa, ela é importante você entender, que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4. Eu acredito que seja isso. E então, olha, e você tem que entender, e eu também, que a palavra de Deus é um testamento. E quando Jesus morre, ele libera para nós todas essas bênçãos, e tudo pertence a nós: a cura, o socorro. Então, nós somos socorridos por Jesus. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Leonel, falta quantos minutinhos? Está acabando já, né? É 8h30, né? Que nós estamos terminar. É isso, 8h30. Então, faltam quantos minutos? 10 minutos, irmãos. Como passa o tempo, está muito bom. Só quero dar mais um testemunho para fortalecer sua fé. Há uns dias atrás, há 4 semanas atrás, um grande amigo meu de muitos anos aqui da cidade, a esposa dele teve uma trombose cerebral e ela ficou, ele me disse, ela estava internada, né, na UTI, e ele disse: Marcelo, ela está lá paralisada e ela teve uma trombose, é muito sério, ela vai ter que se submeter a uma cirurgia. E então nós começamos a orar juntos, a clamar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim, eu vou te responder. Então eu fui até ela, na cidade próxima aqui, e quando eu entrei no quarto, ela estava dormindo, ainda estava sedada, dormindo, e ela nem me viu entrar nem sair, mas eu orei por ela, no nome de Jesus, e eu creio, a partir daquele momento, Deus começou uma obra, porque a palavra diz também em Jeremias que Deus trabalha para aqueles que esperam por Ele. Olha que coisa incrível, o Novo Testamento e o Velho Testamento se unem, falando daquilo que Jesus ia fazer, e quando você espera Deus fazer, você está esperando, Deus está trabalhando. Isso que é importante entender: quando você está esperando por Deus, Deus está trabalhando. Quando você para de esperar, Deus para. Tiago diz: aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. Segunda Crônicas também, é uma palavra que veio através do profeta Azarias ao rei Asa,
diz para Asa o seguinte: Asa, enquanto você estiver com o Senhor vai estar com você. Então presta bem atenção, enquanto você e eu estamos aqui, Deus está com a gente e está trabalhando. Olha que interessante, eu quero que você acredite nisso. Então nós começamos a orar e ela despertou, Deus começou a trabalhar na vida dela. Ponto. Quero pontuar aqui, a cirurgia que ela ia fazer não foi mais necessário. O médico descartou, falou, não é mais necessário. E o Marco ficou tão alegre, tão empolgado, e ela estava já 3 semanas internada, e já estava com uma alta até prevista, mas ela teve uma infecção hospitalar muito forte, febres, e o Marquinho liga para mim, o Marcos, né, eu chamo ele de Marquinhos, ele liga para mim e fala assim: Marcelão, paulista, aquele jeito bonito deles falarem, Marcelão, ela não vai poder sair, porque uma infecção, e agora nós vamos ter que esperar essa infecção baixar. E aquele dia ele estava muito triste, falamos de manhã, e eu disse para ele: Marco, vamos clamar ao Senhor, porque o que a palavra de Deus diz? Que tudo é possível que crê. Olha que legal, tudo. Então não tem nada que não é possível, tudo é possível aquele que crê. Você crê, ela vai sair antes. Desligamos o telefone. Quando foi à tarde, ele me liga, todo alegre, dizendo assim: Marcelão, tá aqui em casa, tá tomando banho. Irmãos, meu coração ficou de um jeito em festa. Por quê? É assim que Deus trabalha. Eu quero que você se encha de esperança e que você se encha de fé na pessoa certa, do Senhor Jesus. Nós estamos pedindo oração também da nossa irmã Rosa, que está internada. Ela está internada, e ali nós estamos levantando clamor, crendo que Deus vai agir. Nós vamos orar. Eu quero ser rápido, então eu quero orar com você. Seu copo de água está aí. Desculpa, na próxima vez a gente vai se organizar melhor. A semana que vem, quarta-feira, o mesmo horário, espero vocês aí. Vamos orar? Se você quiser pegar uma roupa, se você quiser pegar um copo de água, nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar? Deus abençoe, né? Tá muito gostoso, mas vamos dar um fim, né? Vamos chegar no final, para a gente ter assim, esse breve 30 minutos, que a gente vai orar mais da próxima vez, mas eu creio que você e eu vamos orar agora, mas o compartilhamento das coisas que Jesus está fazendo fortalece a nossa fé, e você crê em milagre, o milagre vai acontecer. Nós vamos orar agora então. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos neste momento e unimos a nossa fé, os nossos irmãos que estão em casa, e mesmo depois, as pessoas que forem assistir esta live, mesmo depois, a oração que nós estamos realizando agora, ela vai ter essa ação contínua. Pai, nós oramos agora por todos os enfermos, que pertencem à família do meu irmão, que pertence à sua casa, que pertence ao círculo de amizade deles. Pai, nós oramos agora pelos nossos enfermos, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor libere graça agora. Estenda suas mãos sobre a sua mão, e eu declaro sobre a sua vida agora uma unção sendo derramada, em nome de Jesus, de fé. Eu declaro que você que vai ter acesso ao seu doente, ao seu enfermo, ou você mesmo que está com enfermidade, você mesmo que está passando por esse momento de enfermidade, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade agora, e se você não está com a pessoa, você vai receber a unção, e quando você encontrar essa pessoa, vai colocar as mãos sobre ela e liberar essa bênção, dizendo: em nome de Jesus eu libero esta bênção da oração sobre você. Irmãos, guarde isso, nós vamos ter resposta na nossa oração. Pai, nós oramos agora pelos nossos doentes. Nós oramos agora também, Pai, por aqueles que passam por lutas nas áreas das emoções, Pai, da sua mente, batalhas da mente, depressão, síndrome do pânico, angústias, pensamentos de paralisia, de morte, de destruição, pensamentos negativos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que a tua vida seja agora alcançada pela graça, pelo favor do nome do Senhor Jesus, por toda a bênção que está liberada na cruz. Pai, nós oramos agora para que o teu Espírito se manifeste na vida dessa pessoa, aí agora, e depois que vão tomar a água, os que vão levar a água. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção se manifeste sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, todo do alto da cabeça, a planta dos pés, dores de cabeça, dores na coluna, dores na garganta, em nome de Jesus,
todas as pessoas que têm o seu espírito oprimido, o seu espírito atingido por pensamentos de tristeza, angústias, de morte, em nome do Senhor Jesus agora, todas as pessoas que moram dentro desta casa, se alguém estiver preso em pensamentos, em conceitos, em ideias, em sofrimentos na mente, na alma, em nome de Jesus agora, nós libertamos a sua vida em nome de Jesus agora, no nome de Jesus, porque a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, por pessoas que estão atravessando esse momento de crise de todas as maneiras, crise no casamento, crise financeira, crise no trabalho, crise na família. Pai, em nome de Jesus, que eles possam agora ser alcançados pelo Senhor, e que esta luta, que esta crise de ordem na saúde, de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem de relacionamento, em nome de Jesus, Pai, crises que acontecem no trabalho, ambiente de trabalho, pessoas que estão sendo perseguidas de alguma forma, em nome do Senhor Jesus agora, Pai, esta breve oração, do poder do Teu nome, Senhor, agora todos que ouvem e os que vão ouvir esta oração, esta live, dentro desta casa, dentro desta família, na atmosfera desta casa agora, na atmosfera da vida do meu irmão, nessa noite em que o poder da glória do Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz, liberando sobre nós graça e favor, misericórdia. Talvez o meu irmão e minha irmã se culpe por alguma coisa que estão vivenciando agora, que foi causado talvez por um direcionamento, uma palavra, uma decisão, estão presos a alguma coisa do passado. A culpa os consome, a culpa impede que eles caminhem para frente, porque eles se sentem culpados, se sentem amarrados nesta prisão e dizem: eu mesmo tracei esta direção, eu mesmo trilhei este caminho e agora preciso colher todas essas coisas, porque eu mesmo não se perdoa. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz que se o Filho, se Jesus, estou falando no nome de Jesus, se Jesus libertar você, verdadeiramente você será livre. E eu, em nome de Jesus agora, liberto você do cativeiro do passado e abençoo você agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro também por você, empresário, por você que tem a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua empresa, que você sente paralisia, você sente um travamento, você sente algo como se estivesse literalmente amarrado, essa palavra é muito usada, estivesse amordaçado, estivesse em um tempo em que nada pode acontecer de bom, parece que só coisas ruins acontecem, só paralisia, só queda, só declínio. Em nome de Jesus agora, eu oro com você em nome de Jesus, diga assim comigo: a partir de agora, a vida de Deus entra na atmosfera da minha vida, na atmosfera da minha casa, e esse momento eu estou sendo livre pelo poder da cruz, pelo poder do nome de Jesus. Então, Pai, nós oramos agora, oramos também nesse momento, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por pessoas que estão neste exato momento, recebendo essa oração, ou participando desta live, que tem dentro da sua casa um sofrimento muito grande, relacionado à sua família, a filhos, a filhas, a esposo, a esposa, e esta pessoa, Pai, ela está envolvida em grande tristeza, e por causa dela toda a casa, ela está triste, toda a casa está sendo atingida. Senhor, eu quero te pedir que a partir de agora, o Senhor entre a mente desta pessoa, o Senhor entre a alma dessa pessoa, porque nosso corpo é dividido em alma, corpo e espírito, e nós sabemos que quando se fala de alma, se fala da mente. Pai, destrava essa mente agora. Nós abençoamos esta casa agora, para que todas as mentes que estavam travadas, amarradas, tristes, para que todo fardo, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei a vida de vocês.
eu alivio pelo poder do nome de Jesus este fardo agora, e digo, se você crê e disser comigo agora, em oração da concordância, diga assim: em nome de Jesus, a partir de agora, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, começa uma obra, e esta obra começou agora, a partir desta oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos aqui outros pedidos de oração. Miriam pede oração para a nossa irmã Sônia. Que bacana. Eu quero dizer que essas orações, pedidos de oração vão estar aqui, nós vamos estar orando constantemente, vai estar no nosso caderno de oração. Nós oramos agora, e eu quero que você creia em nome de Jesus, que a nossa oração foi ouvida diante do Pai agora. Nós já avançamos um pouquinho do horário. Eu quero te convidar então, se você quiser, amanhã, sexta-feira, nós temos culto. Se você quiser, traga uma garrafa de água, traga uma roupa e venha participar do culto. O culto começa às 7h30, 7h30. É rápida a nossa reunião e nós vamos estar orando por todos os seus propósitos. É importante entender, quero lembrar de novo essa palavra. Tiago diz assim: aproximem-se de Deus. Hoje, nós, nesse momento da live, nos aproximamos do Senhor em um nível. Mas quando você sai da sua casa e vem para o território do altar, da casa do Senhor, é um outro nível. E quando nós oramos como igreja, há um poder sendo liberado. Eu quero agradecer você que está aqui comigo até agora. Obrigado, Deus abençoe. E da próxima vez procurar ter mais tempo para orarmos juntos. Mas eu quero dizer, as suas orações vão estar registradas aqui, né, Léo? Vão estar registradas aqui e aqui. Nós vamos estar intercedendo por você. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Quarta-feira, 8 horas, nós estamos aqui. Sexta-feira, 7h30 da noite, culto. Traga água, traga roupa, venha. Nós estamos aqui em um momento de oração. Deus tem feito maravilhas e você vai sentir a atmosfera do Senhor na casa do Senhor. Domingo, nós temos reuniões 9 horas da manhã. O culto chega cedo para não ficar sem lugar, 9 horas da manhã, e temos também 7 horas da noite, o mesmo culto. Acontece um culto de manhã e um culto à noite, e logo nós vamos estar fazendo o culto nosso templo novo, e você vem fazer parte dessa nossa família. Deus abençoe, estamos juntos em oração. Deus abençoe você.